Parabéns por ter escolhido participar do workshop online Mindfulness em Negócios. Aqui você terá acesso a um conteúdo transformador, selecionado pela minha jornada no empreendedorismo e na meditação, com o melhor desses dois mundos. Desejo a você uma excelente caminhada. Vamos comigo para a sala de aula? Vamos começar então o workshop? Trata-se de dois temas extremamente relevantes. O Mindfulness seria uma questão de a gente conseguir dar mais atenção para aquilo que tem que ser feito, e os negócios é onde justamente a gente tem o nosso sustento para poder tocar a vida, para poder fazer os nossos hobbies, curtir a família, etc. e tal. Então eu estou juntando dois temas cruciais para o dia a dia do ser humano, que vão avançar para a gente poder discutir onde eles se intercalam, onde que eles se juntam e como que eles se ajudam mutuamente. Então a primeira consideração que eu gostaria de fazer é que empresas são essencialmente pessoas. A gente costuma associar um pouco equivocadamente que empresas são as máquinas, ou então a gente pensa que a empresa é composta, ou ela consiste nos prédios, ou então a gente pensa que as empresas são as fábricas, só que tudo isso é sem vida. O que dá andamento, o que faz acontecer as empresas, são as pessoas, o know-how, a qualidade técnica, a especialização de cada um, a energia e a entrega de cada um. Por isso que eu posso dizer que as empresas são a extensão das pessoas. Então, mais do que pensar nos prédios, nas fábricas e nas máquinas, é entender que empresas são essencialmente pessoas. E avançando nessa conversa, o que nós somos então? Eis a pergunta. Nós somos o que nós comemos, seja em nível de alimentos físicos, proteína, carboidrato, fibra, o que quer que seja, cada um vai ter a sua preferência alimentar, o seu ajuste que funciona melhor, e também as informações que a gente consome, porque a gente acaba externalizando aquilo que a gente ingere. Então, por isso a preocupação, com boas leituras, com boas músicas para se ouvir, com boas conversas, etc. e tal. Então, a alimentação acaba envolvendo esses dois níveis, objetivo e subjetivo. Avançando, nós também somos o que nós fazemos, seja no trabalho, a atividade que a gente desempenha profissionalmente, ou sejam as atividades físicas. Por quê? Tem aquela frase que diz, a gente faz as nossas escolhas e as nossas escolhas nos fazem. Então a entrega que eu tenho no trabalho, a disciplina, o comprometimento, a honestidade, tudo isso vai repercutir na minha vida pessoal. Se eu passo a maior parte, pelo menos 8 horas do meu dia no trabalho, desempenhando uma determinada função ou dentro da empresa profissionalmente, acontece que aquilo que eu faço lá dentro vai me dar a musculatura para eu poder agir na minha vida pessoal. Então a gente acaba sendo o que a gente faz, até o Aristóteles tem aquela frase que a excelência, ela é o que a gente é o que a gente faz repetidamente, e a excelência, portanto, não é um feito isolado, mas é um hábito. Então essa consideração que eu gostaria de fazer sobre a relação da gente fazer alguma coisa no trabalho e essas escolhas nos fazerem. E igualmente, se fala muito também sobre atividade física, porque a gente tem de ter um condicionamento específico para poder render bem, para poder aguentar trânsito, aguentar tensão, aguentar demandas de várias pessoas, que podem ser dentro da própria empresa, para poder ter esse gás, para poder aguentar tudo, eventualmente cozinhar para si, ou mesmo também cuidar dos filhos e ter ocupações com a família durante o final de semana. Tudo isso exige da gente uma atividade física mínima para a gente poder ter um bom condicionamento. Quem não tem a oportunidade de se dedicar, de repente, 1 hora para ficar na academia, ou então qualquer outra coisa que possa fazer bem para a pessoa pode chegar perto do trabalho umas 3 quadras antes e fazer o restante do trajeto a pé, ou mesmo também fazer o inverso, na hora de ir embora. Andar uns 3 quarteirões para poder chegar até o seu veículo de transporte, ou então durante o final de semana ter uma atividade um pouco mais lúdica, algum esporte que vá dar para a pessoa um condicionamento físico, mental, estrutural um pouco melhor, E aí, claro, a gente vai ajustando isso, Porque a gente vai descobrindo alternativas, vai balizando as coisas. Então, tudo isso é passível de ajuste, e nós também somos o que nós pensamos e o que nós falamos, seja de positivo ou de negativo. A própria medicina está reconhecendo
que o padrão de pensamento que a gente tem influencia diretamente na nossa fisiologia, ou seja, pensamentos positivos, palavras positivas, crenças positivas estimulam, fortalecem o nosso sistema imunológico, né, proporcionam para a gente um bem-estar, porque quando a gente pensa alguma palavra negativa, fala alguma coisa negativa, o nosso corpo se contrai, o nosso sistema fica um pouco abalado. Então, por isso, a vigilância também sobre palavras e pensamentos, né? Que a gente possa ter essa observação constante na nossa vida, porque tudo isso vai determinar como nós somos, né? O que nós somos, e também vai determinar o resultado das empresas, que é onde a gente tem o nosso salário mensal, e ao mesmo tempo o ganho da empresa tem que ser entendido também como ganho próprio do próprio colaborador, porque a empresa paga cada funcionário o lucro que ele gera e a empresa mantém um funcionário, pode oferecer um plano de carreira, oferecer uma estrutura, uma sustentabilidade para cada colaborador com o sucesso nos negócios. Então tem que se entender que é uma relação mútua de ganha-ganha, onde todos navegam na mesma direção, no mesmo rio, no mesmo barco, para todo mundo poder ganhar no fim desse processo todo, dia após dia, semana após semana, mês a mês e ano a ano, né? Então, por isso, essa consideração de empresas serem feitas essencialmente de pessoas. Avançando para o próximo slide. Qual que é a sua contribuição específica? A gente pode pensar que eventualmente um colega poderia fazer diferente, ou então um subordinado, um chefe, né? Claro que tudo isso pode ser conversado, a gente pode fazer um fórum para poder debater essas questões todas, mas essencialmente o que nos cabe é cuidar da nossa preocupação, da nossa capacidade em específico, né? Então, qual que seria a nossa contribuição? Que gestão que a gente pode fazer da gente mesmo para poder gerar um bom resultado, para a gente poder render e ser remunerado por isso? Então, acontece, né, a gente se perguntar, o que você lê, né? Se você é uma pessoa mais otimista, se você é uma pessoa que lê mais coisas boas, que procura se encantar também com os pequenos milagres da vida, né? Tudo isso vai fazer uma grande diferença em relação a ficar só se abastecendo de notícias ruins. Obviamente que a gente está gravando, especialmente aqui esse workshop, durante a pandemia do coronavírus, então acontece que a gente tem que saber, né, os cuidados necessários, ou então quantas pessoas estão sendo afetadas, quais são as zonas de maior risco, né? Porém, a gente tem que também balancear um pouco as coisas para não ficar mergulhado no negativismo e ter um problema maior. Porque a solução para qualquer pandemia, para qualquer sistema estrutural que a gente possa viver na sociedade, passa pela gente. As organizações são pessoas, pegando o gancho do que eu estava dizendo. Então, tanto empresa, como uma igreja, como um clube, como um estado, qualquer coisa é composta de pessoas. E a gente, segundo o psiquiatra Augusto Cury, tem a nossa corresponsabilidade inevitável. A gente participa do sistema estando presente, atuante ou omisso nele. Então acontece que a gente tem a nossa responsabilidade e por isso fazer uma avaliação, né, um autoexame de consciência para ver qual que é a minha contribuição. Então por isso a pergunta, o que você lê? Se são mais coisas otimistas ou mais coisas pessimistas, né? Claro que o realismo também está envolvido nisso, né? Que tem que também considerar o lado negativo e o lado positivo, mas ao mesmo tempo também ter um balanço para não ficar descompensado nesse quesito todo, né? Depois, o que você conversa? Como eu falei, a gente acaba externalizando aquilo que a gente consome, né? E as nossas palavras viram nossas ações. Tem até um ditado que diz: cuide dos seus pensamentos, porque eles viram suas palavras viram seus atos viram seus hábitos o seu caráter e o seu caráter o seu destino. Então a gente tem de ter muito cuidado com relação às conversas, às palavras que a gente profere, onde a gente se envolve emocionalmente, porque tudo isso vai nos influenciar diretamente. A gente vai externalizar todo o pensamento, eu costumo dizer que é como se fosse uma semente. Ele vai germinar mais cedo ou mais tarde e vai dar um resultado específico na nossa vida, como a própria semente. Uma semente de maçã vai gerar uma macieira, uma semente de qualquer outra espécie vai gerar uma espécie correspondente. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação às conversas que a gente tem, né? Se a gente vai estar tendo palavras positivas, relacionamentos positivos, ou o inverso. Se a gente vai ter um caráter mais negativo, de lamentação, de pesar, de tristeza, e tudo isso pode virar sempre um vício, né? Ou uma virtude, pensando pelo lado positivo. Outra pergunta, você se equilibra nesses três
componentes que fazem o tripé da saúde, né, que é alimentação, exercício e descanso. Sobre alimentação nós já falamos, né, que é procurar ter uma alimentação positiva no sentido de ingredientes, de insumos físicos e também subjetivos. Exercício, a gente tem de ter um mínimo, né, de caminhada, algum dinamismo na vida para poder ter a circulação do sangue, a oxigenação do cérebro, todo o funcionamento bioquímico do nosso corpo, né? E ao mesmo tempo também sobre descanso, a gente está falando tanto sobre o descanso do sono, né, das horas reparadoras para o organismo poder se rebalancear, mas ao mesmo tempo também a gente está falando sobre silenciar, sobre meditação também, que é um pouco do tema que a gente está abordando aqui, né, a gente ter também um espaço para poder fazer uma autoavaliação e esvaziamento da mente, né, tudo isso a gente vai tratar com um pouco mais de detalhe daqui a pouco, mas ao mesmo tempo é isso que se refere quando a gente pensa no descanso como sendo um componente da nossa saúde, né, do nosso equilíbrio. Então, a discussão é sobre a nossa parcela em específico, né, e qual que é a nossa contribuição, para daí a gente poder liderar pelo exemplo, né, ser aquele agente de transformação que cativa as pessoas, porque ele não só fala, ele também faz de acordo com o que fala, e aí se mostra um exemplo a ser seguido, né, um caminho a ser trilhado, alguém que pode levar algo de concreto para a gente poder repensar as nossas atitudes, né. Então, seguindo mais uma vez, para poder falar sobre tudo isso, né, sobre sistemas relativos à meditação, mindfulness, ou mesmo sobre negócios, eu gostaria de me apresentar, porque talvez você não me conheça com um pouco mais de detalhe. Eu me chamo Rafael Laurito Pinheiro, sou administrador formado pelo Mackenzie, publicitário formado pela Casper Libero, e também sou ator pela Escola Brapa de Teatro, TV e Cinema. E pesquiso meditação há mais de 20 anos. Então, eu tenho, né, uma jornada, uma pesquisa, conhecendo várias culturas, várias correntes de pensamento, né, religioso, filosófico, científico, cultural, que seja, né, e é com base nessa jornada toda que eu me sinto pronto e apto para poder comunicar alguma coisa nesses termos todos, né, para poder falar sobre esse assunto, e aí estaria feita uma apresentação inicial do meu currículo. Ao mesmo tempo, eu tenho a empresa Reflexão Empresarial, que busca, através do mindfulness, da meditação, do autoconhecimento, reconhecer qual é o nosso propósito para transformá-lo em realidade, que ele possa se manifestar, que a gente possa ter essa combinação de propósito pessoal, propósito corporativo, para daí ter uma entrega plena, né, da nossa última gota de suor, se for necessário, né, a gente entregar sangue e lágrimas, né, quando preciso. E aí, isso passa por a gente reconhecer o nosso propósito, né, que é um tema bastante recorrente hoje em dia, e demais situações também que advêm disso. Por isso que a minha educação empresarial a partir do Mindfulness, ela contempla palestras, cursos e treinamentos em desenvolvimento profissional, para que a gente possa se capacitar, se qualificar, exercitar as nossas habilidades e talentos, exteriorizar as nossas capacidades e fazer disso uma plenitude onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, que é trabalhando, né, na nossa atividade profissional, na nossa atividade produtiva. O que é Mindfulness, né? Talvez você já tenha lido alguma coisa a respeito, ou ao mesmo tempo ainda está com a curiosidade desde quando você acessou esse workshop, né, que tem como título Mindfulness em Negócios. Então eu vou contar um pouco da história, de onde vem essa palavra, o que ela significa e qual a representatividade que ela tem. Mindfulness é um conceito criado pelo Jon Kabat-Zinn, que é um médico estadunidense, né, nasceu em Nova York, e ele, na década de 70, ele já era um pesquisador do MIT de Biologia Molecular e assistiu uma palestra sobre meditação com um indiano, que se tornou praticante da meditação. E, ao mesmo tempo que ele era um cientista, ele quis avaliar os benefícios científicos sem religião do que ele estava ganhando praticando meditação, né? A questão de você poder ter pensamentos mais espaçados, não tão recorrentes, não tão frequentes e não em excesso, né? E ao mesmo tempo pensar nas implicações disso, nos relacionamentos, no lado profissional, na própria saúde, né? Então, ele pegando esse conhecimento que ele estava vivendo naquela época, né, na década de 1970, ele pôde combinar tudo isso e criou uma metodologia de redução do estresse baseada no mindfulness. Seria uma meditação que não discute a existência de Deus, não discute se a gente é espírito, não discute reencarnação, mas trata tudo isso de um proveito pessoal, sem entrar naquilo que acaba causando divergência, né? Que cada um tem um ponto de vista. O Mário Sérgio Cortella diz que ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Então nós temos mais de 7 bilhões de pontos de vista aqui no planeta Terra hoje,
né? Então, sem entrar nessa discussão, até onde que a sua crença é válida, onde que a minha, né, tem a sua relevância, tudo isso, a gente pode ver os benefícios que isso pode oferecer para a gente, independentemente do cunho religioso ou das explicações metafísicas que cada um tem para si. E ele tem uma frase muito legal que diz: você não pode parar as ondas, mas pode aprender a surfar. A gente não é o criador da realidade, a gente é co-criador da realidade, a gente participa no jogo da criação, né? Dando forma, às vezes, para a nossa carreira, ou então para os nossos relacionamentos, para aquilo que nos cabe essencialmente, né? E aí a gente acaba surfando, né? Meio que nadando nessas ondas, ajustando muitas vezes as velas do barco para que ele possa chegar numa direção saudável. Então, se a gente não pode parar as ondas, né, a gente não cria as coisas, o universo é uma constante transformação, uma grande mudança, né? A única constante seria a mudança. Nesse jogo todo, a gente pode mudar o jeito que a gente vai viver em cada realidade, em cada momento no espaço-tempo, né? Então, por isso, a gente pensou, né, para conversar aqui agora, essa frase para ver, né, onde que a gente pode participar nesse jogo todo e ser cada vez mais assertivo e mais eficiente. Porque essa realidade, ela é tanto na vida como um todo e seguramente também envolve o lado profissional. E a revista Super Interessante, no dia 15 de setembro de 2016, ela trouxe justamente o Mindfulness como assunto de capa, né? Dada a repercussão que isso estava tendo, mas naquela época, né, há 4 anos atrás desse vídeo, no qual se falava sobre os benefícios corporativos, né, de maior amistosidade nos relacionamentos pessoais, maior capacidade de concentração, de atenção. E aí esse cenário, né, que é daquela época, ele continua e cada vez mais acelerado para os dias de hoje. E eu gostaria de fazer algumas contextualizações também sobre esse cenário no qual a gente vive no presente momento, com alguma perspectiva de futuro também para os próximos anos vindouros. A gente tem uma expressão, que ela vem do militarismo norte-americano, chamado VUCA, né? Que seria a abreviação em inglês, de volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ou seja, a gente vive um mundo extremamente volátil, né? Aquilo que parece que está indo bem hoje, daqui a pouco vai para trás, desanda, acontece algum problema, né? Como a própria questão da pandemia do coronavírus. Parou toda a economia mundial de uma forma generalizada. A gente tem uma incerteza muito grande, que cada vez fica mais difícil de fazer uma previsão, uma perspectiva, um planejamento sobre como as coisas devem ou podem andar, né, no exercício profissional de cada organização. Né? A empresa faz um planejamento para 1 ano, para 3 anos, 5 anos, 10 anos, e está cada vez mais incerto o mundo, e, portanto, mais difícil de se fazer um planejamento minucioso, por isso os modelos ágeis, as coordenadas gerais, a flexibilidade para mudança, né? A gente também tem um mundo complexo, porque a gente vive como se fosse uma aldeia global, né? Pegando as palavras do George Benko. O que acontece na China, por exemplo, está repercutindo no mundo todo com essa pandemia, com essa contaminação através do coronavírus, né? Então não é um problema mais local, né? Que a gente resolve ali na nossa casa, ou na nossa empresa, ou no nosso mercado. A globalização faz com que todo mundo se comunique com todo mundo, tudo fique interrelacionado, interdependente. Então, por isso que a gente pode falar também que o mundo corporativo também tem a sua dose de complexidade. E a ambiguidade, que é o último desses 4 elementos, tem a ver com haver mais de uma solução para o mesmo problema. Ou seja, se a gente pode, né, com uma dor de cabeça, tomar uma aspirina, por exemplo, específica para aquela dor pontual, hoje em dia tem tratamentos mais holísticos que vão investigar a causa que está gerando aquela dor de cabeça, uma respiração pode ajudar, uma mudança alimentar pode ajudar, até uma atividade física pode ajudar. Então, pegando um exemplo só, né, para a gente discutir o quanto que as alternativas são cada vez mais plurais e maiores em número de quantidade para a mesma questão, né, para o mesmo problema. Então, aquilo que parecia mais estável, mais de maior simplicidade para uma resolução, hoje está muito diferente. Por isso que essa expressão ela foi importada para a relação do mundo corporativo. Outra questão também, a gente tem mudanças cada vez mais rápidas, seja nos costumes, seja na tecnologia, nas práticas comerciais, e isso tende a se acelerar ainda mais, né? Se pegar, no mínimo, assim, a velocidade crescente da velocidade da passagem do tempo, né? Tem estudos que falam que a Terra está girando mais rápido, portanto o dia e a noite estão mais curtos, né?
Então, eu não vou me aprofundar nessa temática porque não é o caso, mas a gente vê que o ano parece que vai mais rápido, tudo acontece num dinamismo, num imediatismo muito maior. Então acontece que a gente tem que ser muito assertivo nesse momento, né, para poder tomar decisões contundentes para cada questão que se apresenta e estar antenado com essas mudanças que estão acontecendo em nível tecnológico, em nível de costume, em nível de práticas cada vez mais aceleradas. E também a gente entra na questão de que talvez o maior problema nas organizações seja justamente o da comunicação. A relação com o subordinado, com o chefe, com o colega, com o cliente, com o fornecedor. Tudo isso acaba, através do relacionamento interpessoal, que é o que faz as empresas funcionarem, as empresas são pessoas, a gente está tratando de um problema crítico, porque as informações também estão muito aceleradas, tem muitas soluções para os mesmos problemas, e aí ser seletivo nesse momento, ser receptivo nesse momento, para começar ouvindo melhor as coisas, Porque o Papa Francisco tem uma frase muito legal, que ele diz que ouvir é o princípio do diálogo. Então, se a gente quer poder se expressar corretamente, se a gente quer poder reconhecer uma situação para poder ser assertivo, o primeiro passo é ouvir, é se tornar perceptivo, é enxergar bem o contexto com todas as variáveis, E isso essencialmente significaria meditação e mindfulness desvinculada de qualquer caráter, de qualquer cunho, de qualquer cultura em religião, que a gente vinha conversando até agora. Então tá aí a relevância do assunto, a contextualização para o mundo atual, uma projeção com incerteza, mas ao mesmo tempo uma projeção realista sobre o que poderia acontecer nos próximos anos, em nível de mercado global. E aí a necessidade então da gente ter atenção nesses conceitos todos, porque eles podem fazer uma brutal diferença na qualidade e na produtividade do nosso trabalho. Então, seguindo, a clareza na comunicação, ela se dá em inúmeros aspectos. Eu listei aqui: ler um documento, um pedido de compra, um e-mail de um cliente, ouvir o que está sendo falado pelos nossos colegas dentro de um treinamento, numa palestra, numa convenção de empresa, no pronunciamento do dono, do fundador da empresa, uma análise de mercado. O pensar também acaba sendo favorecido quando a gente tem talvez menos atividade mental, porque a meditação ela tira um pouco da atenção da mente, então ela perde um pouco de força e os pensamentos ficam mais organizados, mais claros, mais uma cadência mais natural, Isso favorece o nosso desenvolvimento também no trabalho em nível de pensamento. Isso facilita também a nossa expressão, para a gente poder enxergar melhor a palavra, poder articular melhor o raciocínio e expressar com clareza, com coesão. A gente também pode compreender melhor as coisas quando existe maior espaço para a gente poder receber uma informação nova, um conceito novo, uma ideia nova. A gente assimila, processa melhor tudo isso, A gente compreende e assimila para poder transformar isso numa prática, numa realidade para a gente. E também a capacidade de memorização. A gente não precisa ficar recorrendo sempre a um apoio escrito para poder falar sobre algum assunto. A gente pode assimilar um conceito e ele ficar internalizado, ou mesmo fresco na nossa memória poder fluir bem, para a gente poder ter mais independência na hora de tomar decisões e atitudes. Ao mesmo tempo, como eu falei, esse mercado ele envolve clientes exigentes que cada vez mais cobram práticas corretas em nível social, ambiental, em nível de saúde para cada cliente, se vai estar consumindo alguma coisa que venha a colaborar ou prejudicar a saúde orgânica, fisiológica de cada um de nós, se a empresa acaba empregando mão de obra escrava. Tudo isso envolve o contexto corporativo hoje, a partir dos clientes e, como eu falei, também em todos os stakeholders, em todos os influenciadores do processo. A gente também tem colegas que proporcionam desafios para a gente, não necessariamente por um problema vivido ou mal resolvido, mas a gente tem esses modelos ágeis, Kanban, Scrum, Lean, A gente tem toda essa discussão para que a burocracia possa ser diminuída, para que os processos possam ter uma barreira menor para poder fluir, para a tomada de decisão, para a comunicação entre os colaboradores da organização. Então, a gente tem um dinamismo muito acentuado, que tenderia ainda a se acentuar, e isso faz a gente ter essa clareza toda, com que o relacionamento entre colegas, independentemente do nível hierárquico, possa funcionar cada vez melhor. E também nós temos, muitas vezes, fornecedores indisciplinados, que entregam um pedido fora do prazo, fora da especificação, em diferente quantidade. Isso atrapalha a produção, a entrega para o cliente final do nosso serviço ou produto.
Então, considerar tudo isso acaba sendo, de alguma forma, fundamental para a gente poder fluir bem nesse relacionamento interpessoal, que é o funcionamento do mercado, que é o funcionamento das organizações, que é o funcionamento da empresa. E aí, a gente pode chamar, de uma forma bem generalista também, que tudo isso significa um mercado altamente acelerado e que pode se acelerar ainda mais, né, com algum nível de incerteza. A gente tem de pensar a nossa educação como algo contínuo, não como algo parado em determinada graduação, que a gente pode fazer um curso técnico, um curso de nível superior, o que quer que seja. E a gente tem de buscar isso, por isso a expressão autoeducação. A gente pode aprender com livros, a gente pode aprender com a internet, a gente pode buscar um curso de especialização por livre e espontânea vontade. A empresa também pode participar nesse jogo, ajudando, custear um pouco, determinada porcentagem de uma mensalidade para alguma capacitação específica, né? Mas a educação deixou de ser algo local, né, no sentido pontual na nossa jornada, na nossa trajetória, para ser algo a ser continuado. E aí o James Hunter, que é o autor daquele livro O Monge Executivo, ele fala que melhorar significa mudar. Né? Então, se eu quero melhorar, todo mundo acredita em melhoria contínua, em aprendizado, em evolução, em crescimento, isso passa por mudança obrigatoriamente. A gente já não é a mesma pessoa que começou a ver esse workshop, não vai ser a mesma daqui a pouco, nem daqui a 1 ano, nem 5, nem 10 anos para frente. E a gente participa nesse jogo todo, né, com as nossas escolhas, como foi falado até aqui, e a mudança ela é inevitável e a gente participa não controlando elas, mas nadando, né, de acordo com as ondas, ajustando as velas do barco, etc. e tal, como foi falado. As tecnologias mudam constantemente, né? Hoje em dia a gente tem a realidade do WhatsApp para comunicação instantânea com o cliente, com o fornecedor, com outros colaboradores externos, né? A tecnologia influencia diretamente a nossa vida. Nós temos práticas de gestão e comerciais que também mudam com o passar do tempo, agora também com essa questão da pandemia. Os encontros presenciais para uma sala de reunião, seja para uma conversa, para um direcionamento em diretrizes profissionais, ou mesmo para um treinamento, para um workshop como esse, a tendência é tudo ser mais online, né? Tudo funcionar mais numa plataforma de ensino à distância. E aí a gente também entende que as relações comerciais também mudam nessa jogada toda, né? Porque o relacionamento interpessoal mudando, o home office virando uma prática cada vez mais vivida no mundo corporativo, tudo isso influencia a maneira como a gente se relaciona com os clientes, ouve o cliente, entrega para o cliente, né, com os fornecedores, com os outros stakeholders, né? Então a gente tem mudanças, né, naturais com o passar das transformações na gestão e nas relações comerciais. E isso também significa novos produtos, novos serviços e novos modos de vida. A gente tem produtos e serviços que eles vão nascer em virtude de uma dada realidade. Hoje em dia a gente tem a facilidade pelos aplicativos de celular em chamar um táxi, chamar um Uber para poder nos fazer o transporte. As pessoas também deixam, em nível de produto, deixam de pensar em adquirir um primeiro carro, ou mesmo um segundo carro, para se transportar mais pelas vias públicas, ou mesmo chamando pelo aplicativo uma condução que tem o seu preço, custo-benefício mais vantajoso em determinados casos. A Airbnb também, que te permite alugar um quarto da sua casa, também é uma nova maneira de se relacionar, de viver, de ter a sua realidade pessoal e profissional também, porque você pode ir trabalhar e morar para um serviço específico, em dada região do país, da cidade que seja, e aí você pode ter uma moradia temporária, através dessa modalidade, e também o nosso modo de vida é impactado por isso. A gente pode pensar nesses serviços todos, nesses produtos todos, também para a nossa questão pessoal. Então a mudança, que é inevitável, ela afeta a gente pessoal e profissionalmente em linhas gerais. A gente precisa estar muito atento com isso e estar atento essencialmente à questão da meditação mindfulness. Então, além de pensar nas questões profissionais, que a gente pode ter os ganhos de se comunicar melhor com o cliente, com o fornecedor, com o colega, com o chefe, com o subordinado, nós temos também benefícios colaterais da meditação mindfulness. Eu gostaria de tratar alguns deles aqui. O primeiro seria a questão do alívio do estresse.
né? Que às vezes o estresse significaria a gente querer estar em outro lugar, estar em outra situação, né? Enquanto que isso muitas vezes é um estresse mental, né? Uma reclamação mental, é um descontentamento mental, enquanto que a gente faz esse mergulho, né? Para trazer atenção para a respiração, como a gente vai ver daqui a pouco, ou faz esse exercício de sair um pouco da mente, isso faz a gente encontrar uma dose também de tranquilidade no momento presente, de poder tomar providências para poder construir um futuro melhor para a gente, para poder recuperar no sentido de remediar alguma questão passada, né? Então o estresse, ele pode ser combatido através da atenção plena da meditação mindfulness. A gente também pode saborear mais a vida. O slogan do meu trabalho com meditação é justamente esse: uma nova qualidade para a sua vida. Porque mais do que um exercício pontual que a gente pode fazer, né? Acordando 10 minutos mais cedo, ou de repente dedicando 10, 5 minutos, 20 minutos, 15 que seja, para meditar pela manhã, ou de repente à noite, esperando o sono chegar, mais do que um exercício pontual, é uma qualidade de consciência presente para a gente lidar com todas as situações da nossa vida, para poder escutar um cônjuge melhor, escutar os filhos, poder se expressar com clareza no trabalho, na vida pessoal, nos relacionamentos sociais. Então a gente vai saborear mais a vida, vai curtir mais a vida, vai viver mais plenamente a vida e perceber que não precisaria necessariamente ir para outro lugar para poder ficar tudo bem. A própria jornada, a própria escolha que a gente faz no momento presente seria também um nível de felicidade. A gente vai resolvendo as questões todas, né? Vai lidando cada vez melhor com os desafios e as coisas se equacionam cada vez mais facilmente na nossa vida. A gente também vai conseguir dormir melhor, porque a insônia muitas vezes é um problema que a gente tem na cabeça, que não permite a gente relaxar, ou alguma coisa mal resolvida. Como eu falei, a atenção faz a gente reconhecer melhor as situações e poder ser assertivo com elas, para poder potencializar alguma coisa boa ou remediar, reparar alguma coisa ruim, ou reduzir os impactos, ou transformar isso numa lição para a gente seguir adiante, né? Então a gente vai conseguir também ter como benefício colateral um sono mais tranquilo. E também a gente vai ter uma sensação de propósito, né, um reconhecimento de propósito, né, a compatibilidade de propósito pessoal e corporativo, e por consequência um senso de pertencimento, né, um autoconhecimento mais profundo da gente, de perceber essa interconexão, a gente não ser simplesmente um número, a gente fazer parte de algo maior, que não é o tema da nossa conversa desse momento, mas também é um dos aspectos beneficiados, né, a questão do pertencimento. Então tudo isso faz parte do jogo da meditação, dos benefícios aferidos a partir de quando a gente se dedica a se tornar um pouco mais consciente das coisas, né, de se tornar mais presente, mais atento, etc. E talvez agora já seja a hora da gente falar um pouco mais em nível técnico sobre a meditação mindfulness. Então por isso as perguntas: como, onde e quando. A meditação mindfulness, né, a tradução mais simples, né, uma tradução direta para o português, poderia ser atenção plena ou consciência plena. Então tem tudo a ver com se tornar consciente no momento presente. Mais do que necessariamente fazer uma viagem astral, um pensamento repetido, etc. e tal, simplesmente trazer atenção para o momento presente, né, os pensamentos quando possível a gente pode deixar um pouco de lado. Então, percebendo esse excesso de atividade mental, a gente pode também deixar um pouquinho a mente, né? Depois que ela já processou tudo que era necessário para a gente, pode deixar um pouco de lado para se tornar um pouco mais silencioso, um pouco mais contemplativo, um pouco mais retirado, né, de toda essa confusão que a gente vive. E isso só pode ser feito sempre aqui e agora, né? Então, a gente sempre vive nesse eterno aqui e agora, né, como se diz na expressão, e é uma questão de se aprofundar no momento presente. Não seria ir para outro lugar, mas sim se aprofundar no momento presente, abrir a consciência, reconhecer melhor o momento presente. E a ideia, como eu falei, é que seja 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não como um exercício, mas como um estado de qualidade e de consciência. Se estar alerta, atento, presente, sensível, para poder conversar bem com uma pessoa, ouvir o que realmente ela está dizendo, ver a melhor palavra a ser dita, né? Tudo isso vem da sensibilidade que a gente tem de ter ela no dia a dia, né? Para poder ser coerente, ser correto nas nossas ações, fazer o que tem que ser feito, etc. e tal.
também significa a gente ter atenção, né? Algumas formas de ancorar a atenção no momento presente. A mais clássica, né? A mais tradicional é a atenção na respiração, né? A gente pode perceber o ar entrando, o ar saindo, né? Tudo, claro, é um exercício, né? A gente vai se tornar cada vez mais familiarizado com isso a partir do interesse de cada um, né? Da dedicação de cada um, né? Da questão de cada um, mas ao mesmo tempo isso é extremamente revitalizante, extremamente saudável, né? Para a nossa vida mental, para a nossa vida física, inclusive, para os nossos relacionamentos, né? Por isso a importância dessa contextualização que foi feita até aqui. A gente também pode colocar atenção no ambiente, ver os objetos do ambiente, a temperatura do ambiente, a luminosidade do ambiente, né? Tudo que envolve o local onde a gente se encontre, né? Seja um ambiente fechado, um ambiente aberto, né? Trazer atenção para o momento presente, não tanto para os pensamentos, né? A gente também pode colocar atenção no nosso corpo, para ver se tem fome, sede, sono, dor, tensão, né? A gente colocar atenção no momento presente no nosso corpo também seria uma ferramenta usada para poder se trazer atenção para o momento presente, porque, sem querer me adiantar, os pensamentos são sempre sobre futuro ou sobre passado, né? No momento presente só é possível ter consciência das coisas. Então, se os pensamentos nos tiram do momento presente, a gente vai colocar atenção no momento presente por esses recursos todos que eu estou trazendo, né? E existem outras formas, né? Existem vários exercícios de meditação, existem muitas variedades, né? Sobre meditação, e cada um vai se encontrar mais num caminho. Existe meditação ativa, existe meditação que promove um relaxamento mais profundo, né? De acordo com o interesse de cada um, e por isso que eu coloquei também atenção na comida, né? A gente pode se alimentar de forma mais consciente, sentindo a textura do alimento, sentindo o sabor do alimento, né? As formas que os alimentos têm. E com a consciência da alimentação, a gente inclusive favorece, né, a nossa alimentação saudável. A gente não come por impulso, né, tentando trazer só um prazer para a vida. A gente vai comer com consciência, ver o nível de saciedade, ver a qualidade dos alimentos que a gente vai estar consumindo. Ou seja, tudo isso faz uma diferença muito significativa na forma como a gente está construindo a gente mesmo, né? Como eu falei no início, a gente faz as nossas escolhas e as nossas escolhas nos fazem. E por isso eu coloquei etc. no final, porque as variedades são inúmeras, né? A meditação é algo milenar, existem várias culturas que abordam esse assunto, o Mindfulness é só mais uma, e cada um, de repente, já tem a sua familiaridade com uma dada cultura, já conhece um pouco a respeito, e é cada um vivendo de acordo onde se sente confortável, né? Para poder haver uma expansão de consciência, no sentido de se ampliar a consciência, se perceber melhor as coisas, tende a haver conforto. Se haver algum tipo de tensão, algum tipo de luta, o negócio já não funciona muito bem, né? Então, por isso, a atenção plena, né, funcionar no momento propício, como para um iniciante, né, de repente esperando o sono à noite, ou quando está começando o próprio dia, né, se tornar talvez um pouco mais consciente ali, e cada um vai funcionar de uma forma própria, né? Cada um vai ter o seu jeito melhor de meditar. Uns gostam de meditar pintando, outros gostam de meditar surfando, cada um tem um gosto, cada um tem um jeito específico, né? E aí, experienciando um pouco da meditação, depois que tudo isso que foi falado, né, como que a gente pode viver um pouco mais dessas ideias todas. E eu trouxe aqui para a gente conversar 3 exemplos clássicos, né, nos quais seria importante a gente usar da técnica do Mindfulness. O primeiro deles seria relativo ao autocontrole. Eu também faço podcasts, se você tiver interesse, é só procurar nas principais plataformas, YouTube, Spotify, Google Podcasts, né, para citar algumas. É possível encontrar a meditação empresarial, que é onde eu falo sobre meditação e sobre as questões do dia a dia corporativas, né? Então a gente tem, pelo menos eu tenho lá a postagem sobre autocontrole, que é necessário nessa lide, né, com pessoas, né, que é o que faz acontecer as empresas. Então às vezes a gente pode escutar alguma coisa que não foi dita com a melhor palavra, ou a gente tem de ter um pouco de sangue frio para poder relevar certas coisas, né? Então por isso eu coloquei como exercício inspirar e expirar de forma consciente, né? Que a gente possa tirar um pouco ali do estresse e colocar atenção na respiração. Por isso que muita gente, né, quando tem a indicação sobre fazer uma forma, né, de se acalmar,
a gente colocar atenção na respiração. Calma, respira um pouco, toma um copo d'água, né? Sair um pouco daquele tumulto mental e colocar atenção na nossa respiração. Outra forma também seria na questão da gente ter sensibilidade para cada situação na qual a gente está envolvido, né? Numa questão, por exemplo, da gente precisar levar uma ideia nova para o mercado ou para o nosso time, ou questionar alguma coisa dentro da empresa, perceber o melhor momento de falar, as melhores palavras, se a pessoa está receptiva, se tem espaço na agenda. Tudo isso faz parte de a gente ter um manejo dos elementos, né, de ter uma sensibilidade aguçada para poder traçar e tomar as melhores atitudes. E aí entra a questão da gente reconhecer o contexto, como eu falei, né, a meditação faz a gente se tornar mais perceptivo e aí a gente consegue ser mais assertivo, portanto. Né, a gente primeiro tem que chegar onde está a porta para poder atravessar a parede. Né? Se a gente ficar batendo cabeça, ou então ficar na base da tentativa e erro, isso não é o caminho mais saudável. A gente pode perceber, reconhecer por onde é o melhor caminho, e isso acaba levando a gente para as melhores escolhas. Ou então também, eu tenho um outro podcast chamado Concentração pela Consciência, porque a gente tem que se concentrar, se fala muito de foco, de atenção focada, mas uma coisa é você ficar lutando contra si mesmo para se focar num projeto. Outra coisa é perceber que ele é a coisa mais importante que você faz naquele momento. Então a consciência plena da situação faz a gente trabalhar com cada situação, com cada nuance, da forma mais assertiva. Então a ideia é a gente fazer uma expansão de consciência, no sentido prático da coisa, se tornar consciente de todas as variáveis, e daí perceber onde estão as nossas prioridades, naquele princípio de Pareto, 80-20, que 80% das nossas escolhas determinam 80% dos nossos resultados. Então a gente vai fazer escolhas conscientes, né, de acordo com cada situação, e a concentração vira uma naturalidade e deixa de ser uma luta, de um esforço, de algo que gera mais tensão do que resultado positivo. E aí, né, a atenção plena nos faz ser seletivo em toda essa gama de variáveis que tem para cada um escolher, né? Cada um tem um livre-arbítrio, pode fazer o que quiser da vida, né? Escolher o que pensar, direcionar sua trajetória para que lugar for, e a questão da atenção plena nos permite ser compreensivos o suficiente sobre todas as variáveis, todas as questões, para se tomar as melhores decisões, né? E essa discussão toda que a gente está tendo tem a ver com uma mudança de hábitos, né? O Augusto Cury, que é psiquiatra, né, autor de vários livros, tem o seu trabalho estudado em vários países do mundo, ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado. A gente tem uma mente muito agitada, que sofre de ansiedade, ou tem questões do passado que promovem depressão. Então, se a gente tem esse diagnóstico, a gente percebe aqui, principalmente no Ocidente, que a gente tem esse trabalho mental mais ativo, trabalha com ideias, na horizontalidade das transformações, né, pensando no que vai ser no futuro, como era no passado, o que pode ser feito aqui, né? Quando a gente tem esse problema, né, que seria até uma síndrome, né, um adoecimento da mente, um excesso de pensamentos, a gente pode procurar no Oriente, como eu procurei fazer a minha pesquisa, e encontrar os pensamentos espaçados, né? Não é que o oriental não tem pensamento, é que o pensamento ele só tem de ser usado quando ele for realmente necessário, e não atrapalhar você conseguir dormir à noite, ou você trabalhar durante o dia. A ideia é ter um equilíbrio nesse contexto todo, que a gente possa enxergar melhor os caminhos, né? E aí ver, da mesma forma que a gente quando está sentado não mexe a perna, a gente pode às vezes sentar e não precisa pensar. Ou se ocorre um pensamento, ele não vai ser acelerado, nem repetitivo, nem desnecessário, como é o nosso padrão de uma maneira geral. Então, por isso o contraste, né, da síndrome detectada pelo Augusto Cury com o padrão Zen, né, que não é uma questão exterior, né, da pessoa ficar imóvel mesmo no mundo em chamas, mas ter sim uma plenitude interna em picos e vales, né? Tem a questão de ter jogo de cintura e ter um uso adequado dos seus recursos. E aí, por isso que a gente fala sobre gestão do tempo e energia. Todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia, todo mundo tem, de uma forma bem simplista, né, talvez não um pouco otimista, todo mundo tem relativamente alguma refeição durante o dia, e o que vai fazer com essa energia, o que vai fazer com o ar que respira, é uma escolha de cada um, e os hábitos, né, vão ser favorecidos quando a gente faz uma escolha direcionada em algo que seja mais positivo. Por isso que eu fui buscar esses conceitos todos e estou discutindo eles aqui nesse workshop com você, para a gente poder ver as melhores alternativas, os melhores caminhos para a gente conduzir a humanidade através das atividades profissionais. E aí, tudo isso, como eu falei, envolve a qualidade
Porque a gente com mais atenção faz as coisas com mais esmero, com mais capricho, erra menos, gasta menos tempo e pode aumentar a nossa produtividade. Pode sobrar tempo para poder pensar em outras questões estratégicas ou mesmo tomar outras atitudes operacionais. Tudo vai depender da situação do momento, mas os ganhos seriam na qualidade e na produtividade especialmente. Quando a gente fala de inovação também, a gente também está falando dos benefícios que o Mindfulness pode oferecer para a gente. Em que sentido? Nós temos, né, na nossa mente comportamentos automatizados que são uma estratégia mental que o nosso cérebro tem para poder nos liberar atenção para outras questões. Por exemplo, no caso de dirigir. A gente quando entra no carro, depois que aprendeu, já tem o hábito da direção, a gente não pensa mais em colocar a chave na ignição, olhar nos espelhos, engatar determinada marcha. A gente simplesmente consegue ter a atenção mais facilmente colocada em outras questões do que necessariamente nesses componentes que eu citei, né? E igualmente isso é no dia a dia, para poder falar, para poder performar na empresa, a gente já tem um conhecimento que ele é repetido, né, em nível de exercícios, isso vai dando alguma independência para a nossa atenção poder se focar em outras questões. Então isso tanto pode ser uma coisa boa, porque nos permite ser mais atento no trânsito, ou então pode ser uma coisa ruim, porque pode nos automatizar em comportamentos destrutivos, quando a gente não vê, né, o que a gente está causando para a gente mesmo em última instância. Então, se cada situação tem o seu caráter de novidade, né, tem a sua condição de ser uma nova situação, vão ser necessárias soluções novas. E aí a atenção no momento presente nos permite combinar elementos, né, trabalhar com referenciais, ver possíveis soluções e trabalhar com o momento presente e o momento futuro como eles são novos, né, não são uma simples repetição do passado. O passado não volta mais, o futuro não está aqui e o agora é uma grande transformação. Então, ter essa consciência da transformação, da adaptação, é o que nos faz progredir, né? E aí a gente tem que lidar com soluções novas e pensar muitas vezes fora da caixa. Porque acontece a gente ter, às vezes, um certo olhar viciado, né, no nosso ambiente, no nosso setor, na nossa empresa, e isso não permite que a gente possa ver outras possibilidades pensando, como se diz, fora da caixa, né? Então a gente vai ter uma atenção mais ampliada, inclusive para trazer referência de outros setores, de outras economias, de outros mercados, que possam solucionar nossos problemas no dinamismo que eu citei que a gente vive atualmente, né? Então por isso a questão da gente buscar soluções novas. E ao mesmo tempo, é a diferenciação do comportamento reativo e do comportamento responsivo. O reativo é como se alguém apertasse um botão na gente e a gente simplesmente desencadeasse uma sucessão de atitudes e comportamentos, né? A ideia é que a gente possa ser responsivo, na verdade. A gente tem uma situação, a gente está presente nela e a gente age de maneira nova como ela é nova, em essência. Claro que ela pode, muitas vezes, ser uma recorrência de algo que não está muito legal, mas a gente pode ter um extintor de incêndio na gente, né? Ao invés de alimentar o fogo, a gente pode acabar com o fogo e tomar atitudes mais resolutivas positivamente, de construir, de procurar o crescimento de todos, de ver a melhor forma de resolver as situações sem necessariamente passar por uma destruição. A destruição não é sempre necessária na nossa vida. E isso significa, então, a diferença entre uma visão nublada, que é quando a gente tem um comportamento reativo, que a gente não vê o que está acontecendo e reage como se fosse um evento traumático passado, enquanto que a gente pode ter uma visão clarificada através do esvaziamento da mente, da atenção no momento presente, para daí ser responsível com a situação nova como ela é. E aí, essa ampliação da consciência é o que busca o Mindfulness, né? A gente se tornar mais presentes, mais conscientes das coisas, para daí conseguir ser mais coerente e mais assertivo no nosso dia a dia. Então as pessoas, né, ganhando, como a gente está fazendo aqui no workshop, está discutindo algumas questões profissionais, as pessoas estando bem, as empresas ganham com elas, né, as empresas são feitas de pessoas, e aí a gente tem a ideia que a gente só dá o que a gente tem. Por isso que toda aquela consideração que eu fiz no início, do cuidado com a nossa alimentação, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, porque como eu falei naquele ditado, isso vai levar até a confecção do nosso destino, pelas nossas escolhas, hábitos, caráter, padrões, né, comportamentos. Ao mesmo tempo, a gente também tem de ter essa diferenciação de excesso, de esvaziamento, né, o Anthony Kiedis, né, que é o vocalista do Red Hot,
ele tem aquela frase, numa das músicas que diz: quanto mais eu vejo, menos eu sei. Então a gente percebe nesse caminho todo que a gente está trilhando juntos aqui, que a gente tem muita coisa ainda que a gente pode conhecer, as mudanças são constantes, sempre vai haver novas coisas para a gente conhecer, então ter a humildade e não se achar o sabedor de tudo e dono da verdade, né? A gente pode trabalhar num patamar relativo e trabalhar com abertura para conhecer coisas novas e para poder crescer e para aprender coisas novas. E sobre higiene mental, que também está envolvido nesse processo todo, eu trouxe uma frase do Lao Tse que diz: se quiseres conhecimento, acrescente coisas. Se quiseres sabedoria, retire coisas. Muito profundo isso, e muitas vezes a nossa saúde passa por essa higiene mental, por essa limpeza interior, por esse esvaziamento, tudo que a gente está conversando, para poder receber coisas novas, para poder não carregar um peso excessivo e conseguir voar na vida, né? Tudo isso passa pelo reconhecimento dessas questões todas, então por isso que eu busquei elas para mim e estou compartilhando aquilo que eu entendo que possa fazer efeito para mais pessoas também. E só para clarificar, né, entendendo um pouco mais do meu trabalho, como eu falei, eu trabalho na questão da atenção plena, para a gente melhorar a qualidade do serviço e a produtividade por consequência. A gente com a atenção plena também consegue fazer o reconhecimento do nosso propósito e a disciplina voluntária, né? Eu tenho uma palestra dentro de um treinamento que chama Disciplina pelo Propósito. Eu enxergando que o meu propósito é compatível com o propósito da empresa, aí o problema da empresa é o meu problema, a solução que ela leva é uma solução de autorrealização para mim. Então essa compatibilidade de propósito que a gente busca equacionar e procura viver e procura balizar com plano de carreira, com remanejamento do que quer que seja, isso faz com que a gente possa viver o nosso propósito alinhado com a nossa vocação, atender a necessidade, né, coletiva ou individual das pessoas e ter uma vida plena e satisfatória. Não aquele tormento que a gente tem de muitas lutas, aquela problemática, tudo que a gente sabe que existe no mundo corporativo. As coisas podem ser facilitadas através da atenção plena para o reconhecimento de propósito. E munidos da ferramenta da atenção plena e do reconhecimento do propósito pessoal e corporativo, a gente avança para a autorrealização, para a atenção plena, transformar tudo isso num ciclo virtuoso, no qual a gente, né, conhece uma maneira, como eu falei, da meditação sem religião, de trazer atenção para o nosso trabalho. Isso faz a gente identificar o nosso propósito e o propósito da empresa, e através desse trabalho a gente vai em busca da autorrealização, e a gente vai ficar mais atento, porque vai ter mais interesse, isso vai aumentar a qualidade da nossa meditação, que não é algo estagnado, mas algo dinâmico, né? Como eu falei, a meditação pode ser dinâmica, e a gente vai vivendo cada vez mais o nosso propósito e se autorrealizando. Então a ideia é ter essa nova concepção de trabalho para que a gente possa fluir e voar cada vez mais longe, né? Sair dessa dificuldade global que a gente vive hoje, de misérias, de poluições, um monte de problemas, e buscar algo mais sustentável, mais saudável, né? Nem que seja pensando daqui para frente, no médio e longo prazo, mesmo no curto prazo também, dependendo da perspectiva. E, para concluir então esse workshop, eu gostaria de dizer que a gente tem que se adaptar às mudanças, né? O próprio Charles Darwin, que é o criador daquela teoria do evolucionismo, ele fala que não sobrevive necessariamente o mais inteligente nem o mais forte, mas é aquele que melhor se adapta às situações que são sempre novas, como foi colocado aqui. A gente tem um mundo em constante mudança, uma mudança cada vez mais acelerada. Então tem de ter a abertura para a gente poder se adaptar a cada situação nova. A gente também tem de buscar viver no presente, em direção ao futuro, usar o passado como aprendizado e tão somente como uma lição vivida. Não ficar querendo reviver o passado, porque o passado nunca volta, né? Mas viver com plenitude o momento presente, porque o que a gente está fazendo aqui vai determinar o nosso futuro. Então é viver no presente, com olhar para o futuro, com as lições auferidas no passado. E ao mesmo tempo, nessa discussão toda que eu trouxe, né, sobre uma nova forma de enxergar o trabalho, é entender que as pessoas se motivam quando existe uma causa no trabalho. Né? Quando não é só simplesmente produzir, é atender uma necessidade. Quem faz papel está ajudando as pessoas a trabalharem com ideias, na hora que você processa um desenho, ou então um documento no papel, e assim sucessivamente. Cada mercado atende uma necessidade que ela é preferencialmente natural, né? Então a gente tem de ter repensar o nosso mercado eventualmente, né? Mas trabalhar para atender, para servir o cliente sendo o rei, porque
quem não vive para servir, não serve para viver, um ditado popular. A gente tem que procurar fazer um atendimento, né, de procurar levar produtos para os clientes, não procurar clientes para os nossos produtos, né, como diz o Seth Godin. Né? Então a questão é a gente procurar trabalhar mais em nível de uma causa, a gente tem bastante causa para o mundo para a gente atender, em detrimento de buscar simplesmente um planejamento pessoal, eu quero isso para a minha vida, eu quero aquilo, eu acho que isso é bom. Não, vamos procurar reconhecer o que tem que ser feito e daí procurar uma solução ajustada e um encaminhamento, um equacionamento das questões todas para todo mundo poder sair feliz e ganhando. E aí, só para finalizar, eu gostaria de dizer que eu tenho algumas soluções para esses problemas todos que a gente conversou até aqui. Para nível profissional, né, para cada colaborador de uma empresa, para cada profissional autônomo, é uma coletânea que eu chamei de Provoxe. Ela tem diversos cursos, né, supere-se, realize-se, reinvente-se, desafie-se, comunique-se, questione-se, eduque-se, reconheça-se, para que a gente possa ter, né, o nosso desenvolvimento profissional, para que a gente possa aprender com as situações, desenvolver competências técnicas e não técnicas, né, as soft skills que também se fala bastante, e a gente pode estar sempre acompanhando esse dinamismo todo, evoluindo, levando novas soluções e ganhando como profissional também na medida que a gente se realiza através da nossa atividade profissional. E pensando justamente nessa questão da pandemia do coronavírus, que está mexendo com o mundo, com a economia, com a política, com uma série de questões, eu quando montei o workshop, eu tinha preparado uma solução chamada a Revolução do Propósito, na qual eu falo justamente sobre essa questão de identificar propósito pessoal, identificar propósito corporativo e buscar a fusão deles, fazer a gestão pelo propósito, buscar a harmonia do trabalho em equipe, etc. e tal. Mas com essa dança toda, que a gente tem de, como eu falei, surfar com as ondas, na medida que a gente não as controla, eu criei uma nova solução que eu chamei de Solução Fênix, que seria a combinação de outros 5 cursos que eu tenho, né, combinados de modo a levar a gente para um próximo nível, né, para um próximo patamar, para uma nova situação na nossa vida. Então seria a gestão do amanhã, para a gente poder ver para onde a gente quer ir, a partir do nosso horizonte, a gente vê o que serve e o que não serve, não de modo frio, nem exclusivista, mas procurando levar as melhores soluções para cada problema que a gente envolve nesse sentido. A gente se concentrar no que é essencial, porque a gente tem muitas informações, né, disponíveis e focar no 80-20, como eu falei, seria fundamental. No fluxo, seria a questão da gente ter esse alinhamento, né, e trabalhar em estado de flow, que as coisas são não percebidas em nível de passagem de tempo, a gente tem, né, uma profundidade nas atividades, a gente se realiza com elas, nem vê o tempo passar, não se incomoda com elas, enxerga elas como desafios, né? Então isso é viver no fluxo, em estado de flow, e viver por excelência seria a decorrência final, a gente buscar a excelência, o aprimoramento contínuo, ter a excelência como norte para a gente desempenhar todas as tarefas da nossa vida. Então a ideia é que a gente possa ganhar nesse sentido todo, porque o slogan da minha empresa é transformando o propósito em realidade, e se você tiver curiosidade, o site é www.reflexãoempresarial.net, onde você pode conhecer mais sobre cada um desses produtos e serviços, né, no sentido do que eles podem entregar, como que eles são confeccionados, para que a gente possa ter um mundo cada vez mais saudável e equacionado e atendendo todo mundo com plenitude, como todo mundo merece. Então, era isso que eu gostaria de oferecer para você hoje. Espero que isso tenha servido para você como serviu para a minha vida e nos vemos então no nosso próximo encontro. Muito obrigado. E aí, gostou do que viu? Já está vendo alguma oportunidade de aplicar algum conhecimento aprendido nesse workshop? Tenho certeza que as lições oferecidas são extremamente valiosas para se lidar com os desafios atuais do mundo do trabalho e sei que você terá uma excelente experiência em vivenciar essa consciência prática. Até o nosso próximo encontro.